aula 19, né? Aula 18 que a gente fez a última vez, né? Foi a aula. Então a gente estava trabalhando, né, a formulação de News. A gente estava trabalhando em volume e notação não covariante, estamos trabalhando a formulação bidimensional, porque fica mais aberta, né, a questão da separação da carga da corrente e da estrutura mais microscópica. A gente estava olhando em News, né, acoplado à matéria bosônica. E aí a gente estava com o seguinte conjunto de equações. Já tínhamos feito a parte do Coulomb-News, então a gente tinha essa descrição. Deixa eu colocar as equações importantes. Então, o campo de News aqui, né, o campo elétrico, vamos dizer assim, de News, depois a gente tinha aqui. A gente já tinha discutido a corrente, a parte de monopolo magnético também, não vou nem tocar agora, vai ficar mais no setor elétrico mesmo. Então, aqui a gente entrou C. E aqui a nossa densidade de carga, né? Então, o que a gente tinha apurado aqui, que essa nossa densidade de carga aqui, ela seria a densidade, no caso global, separando aqui o caso global, mais a contribuição que vinha aqui do caso local, né? Porque basicamente o que a gente está tentando ver? A gente está tentando ver quando a gente acopla, né, a matéria bosônica, diferentemente com o Young-Mills, né, diferentemente do caso interno, no caso interno aparece aqui basicamente a matéria em forma limpa, né? Ela aparece aqui, apareceria aqui o psidário, aparece aqui o GA, e aparece aqui o psi. Então a gente tem a contribuição, quer dizer, a carga no caso bosônico, no caso fermiônico, a carga global e a carga local são a mesma coisa. Então a gente não tem essa mistura que o caso local do bosônico, né, traz para a gente. Então a gente tinha já no caso local, né, bosônico, a gente tinha a nossa corrente, quer dizer, essa corrente global aqui, para nós, ela tinha essa estrutura aqui, vamos colocar assim. Ficaria aqui menos IR aqui. Então nós temos aqui φ está, vamos dizer assim, φ dagger ponto colocando aqui. Então essa aqui seria a nossa corrente global. E aí, ao fazer, quer dizer, basicamente tudo isso aqui vem automático, vem do acoplamento mínimo. Basicamente o que nós estamos fazendo é isso aqui, só para retomar quem está meio que enferrujou da semana passada para essa semana. A gente teria aqui o setor escalar, é esse aqui, né? E menos o gradiente de efeito. Então a gente se covariantizava essas derivadas aqui, já isso aqui funcionava, né? Já tinha aqui. Então, ao covariantizar isso aqui, desse termo aqui, que é o termo que vai dar para nós a parte do acoplamento com o potencial, né? Potencial escalar, então a gente tira aqui a parte que é limpa, independe do potencial, e depois nós temos a parte que acopla o potencial φ linearmente e quadraticamente. Tem dois termos em φ aqui, então, que vai aparecer aqui. Então, o primeiro termo aqui é o termo que tem só a parte limpa, né? Só para lembrar. Esse termo aqui para nós era dt φ dagger menos I G φ dagger GA. Só colocando esse termo aqui. E esse termo aqui para nós era isso.
só distinguindo aqui para não ter confusão, a gente está chamando a matéria bosônica de φ pequeno e está deixando o φ grande por potencial de ângulo, né? Então esse primeiro termo aqui está dando esse primeiro termo que eu tenho livre, esse termo aqui. Então pegar o d do φ ponto d'A vai ficar aqui, né? Que é esse termo aqui, junto com esse aqui. IG, então vai aqui. GA, φ, FA. Que é esse termo aqui. Depois esse termo aqui, no FA. Então esse aqui a gente, justamente a ideia de tirar a equação de ordem Lagrange para o φ, que está do lado esquerdo, a parte eletromagnética, a parte de ambilismo, do lado direito vai dar a parte linear aqui, que é essa parte aqui, então que é essa corrente aqui é a corrente que já existiria no caso global, que é esse pedaço aqui. E depois a gente tem o termo novo, que é esse pedaço aqui, em que eu vou derivar esse objeto, fazer a variação em relação ao φ grande, para tirar a equação de movimento para φ. Então é aquele termo que vai dar o fator 2, né? Eu acho que está um bocadinho, né? É menos IG, menos IG. Esse termo aqui fica negativo, né? Certo? Esse termo aqui fica positivo. Tá? E aí o termo novo aqui, que é esse que a gente terminou a aula para discutir o significado disso aqui. Esse termo aqui aparece com o fator 2, porque a gente vai fazer a variação em relação a esse termo aqui. Então vai aparecer o φ uma vez, vai aparecer o φ outra vez, vai dar um fator 2. Então essa TG, vamos botar G. Então a gente teria aqui 2G2. E aí a gente tem aqui φ'. Então, a novidade que a gente está querendo explorar aqui, um pouco afinal de contas, né, quando a gente trabalha com o campo bosônico, a corrente, quando a gente define a simetria ainda global, então a nossa corrente global, pelo teorema de Mendes, ela sai diretamente daqui, né, L, a carga, né, df ponto, df, delta φ. A gente faz isso por aqui, por aqui. Então a carga global ela vai ter essa estrutura aqui, independentemente do parâmetro depender ou não. A carga global, isso aqui já é a corrente global. O problema é que quando a gente faz a simetria ficar local, a gente ganha esse termo novo aqui na densidade. Basicamente, a densidade em forma covariante, ela ficaria assim, né? Se colocasse a densidade em forma covariante, ela adquiriria essa forma aqui. Menos G, φ'. Aí aqui a gente tem GA, e aí aqui a gente tem o DDT, tocasse anterior, aqui o GA, e aí aqui a gente tem a derivada covariante DT menos DT φ', GA. Então na verdade, essa densidade ela tem uma forma covariante, tem a derivada covariante aparece aqui. Então, essa densidade é a densidade covariante local. Nós estamos escrevendo as equações de Young-Mills na forma covariante de Gauge, né? Na forma não covariante de Minkowski, mas na forma covariante de Gauge. Então, esse cara aqui se transforma na maneira oposta. Esse a gente tem aqui na representação de junta, então isso aqui é uma equação plenamente covariante. O que nós estamos fazendo é escrever essa equação ali. Quer dizer, o que eu estou dizendo é que esse termo aqui, junto com esse termo aqui, pode ser coletado nessa expressão. Esse termo, o segundo termo aqui, vai aparecer duas vezes, é que ele vem uma vez daqui e outra vez daqui. E o termo linear é... Então, o que a gente está dizendo é que se a gente quisesse, a gente podia escrever isso aqui assim. Na verdade, vamos colocar aqui, isso aqui é a densidade covariante de Gauge. Só que a gente então abre ela em duas partes para poder ver, na hora de acoplar com o campo eletromagnético, que se acopla com o quê? Então, o que a gente está observando é o seguinte: o campo elétrico, esse termo aqui, ele está se acoplando. Se a simetria fosse local, eu só teria esse termo aqui, claro que não teria isso aqui, porque a simetria sendo local não tem campo de Gauge, então eu teria isso aqui, isso aqui. Agora, no caso local, a gente começa a ver que o potencial se acopla com uma combinação de campo que não é exatamente a carga. Então, o que a gente está querendo ver
se, por exemplo, a gente vai olhar no caso do eletromagnetismo, vamos dizer que a gente quer então um caso mais simples possível, que aí a gente interpreta melhor e depois joga para o caso não abeliano de novo. Se eu tiver no caso o 1, no caso eletromagnético, então o lado esquerdo só dá para nós divergência do campo elétrico. E aí a gente pode trazer, vamos levar esse termo aqui para lá, porque envolvendo o campo eletromagnético. Então eu traria para cá, no caso eletromagnético, a corrente, a gente sabe que o gerador, a gente vai chamar, não, gerador não, primeiro a constante de acoplamento a gente associa a carga eletromagnética e o gerador vira carga. Então o gerador vira carga. Então esse aqui é a constante de acoplamento e aqui fica a carga do campo. É como se fosse então um RT ao quadrado. E aí a gente fica aqui com essa, caso abeliano, então, posso botar aqui direto que está aqui. Então essa combinação do campo aqui está acoplada com o potencial. E do lado direito, que a gente tem essa combinação menos I. Então a carga vem do gerador, no caso abeliano, o gerador vira carga, a constante de acoplamento é essa aqui, e aí a gente tem aqui estar. E o ponto. Então o que a gente está observando, a novidade aqui, é que no caso puramente fermiônico, no caso do elétron, no caso do elétron, eu só tenho esse termo aqui. No caso do Dirac, o que a gente tem, é isso aqui, é a constante de acoplamento, e temos aqui a eletricidade, e temos aqui a eletricidade psi. Então fica tudo muito limpo, eu não tenho esse termo, e esse termo aqui já é a carga local, é a carga global, que já é a carga local. Então eu tenho, o campo se acopla realmente, a carga eletromagnética, ela se acopla realmente só ao campo. Então no caso agora, escalar, no caso do ozônio, isso aí se repete depois para o caso de espinho também, a gente começa a ver que o potencial, ele vai pegar do campo de matéria, né, quer dizer, da matéria, algo que não é a carga, isso aqui não é interpretado como a carga. Quando a gente, quer dizer, porque a pergunta é, eu vou definir a carga. Quando eu tenho a simetria global, eu vou lá pelo teorema de Gödel e a gente interpreta aquela equação de continuidade como equação de conservação da carga e interpreto separadamente a densidade de carga e a densidade de corrente. E quando eu vou para o caso local, essa corrente fica covariantizada, então ela traz o potencial dentro dela. A gente está dizendo isso, né? A própria noção de carga, ela já não é mais independente do campo eletromagnético, porque quem vai aparecer aqui é a derivada covariante. Quem está aqui é o potencial eletromagnético, ele está aqui. Então a pergunta é, como é que legitimamente eu vou definir a carga do campo? Eu vou definir a carga da matéria, no caso local, em presença ou não do campo eletromagnético, porque o potencial está ali dentro. Então o ponto de vista que a gente tem é esse, a carga é alguma coisa que você define na teoria de simetria global. Você olha primeiro para a carga global e depois você dá um sentido local. Então o que a gente está observando é que essa carga, essa densidade de carga global aqui, ela é a responsável, né, pela interação direta com o campo elétrico. Mas o potencial, então, no caso do ozônio, que ele pega do campo, ele se acopla com alguma outra coisa do campo, que é bom a gente observar, por exemplo, é quadrático na carga elétrica. Eu estava chamando a atenção, quem já viu a teoria de London, né, quando se estuda o elétron na supercondutividade, se estuda o modelo de London, lá no modelo de London, a ideia é basicamente essa. A gente tem aqui o rotacional do campo B, e aí a gente tem a corrente. Então a gente coloca-se aqui a corrente, né, de 0J, mas aparece um termo novo aqui, que é o termo que descreve aquilo que seria a massa do fóton, vezes o potencial A. E você joga isso aqui para a corrente. Você diz, então, a corrente de London, ela ganha um termo novo, que é ligado ao potencial. E esse termo novo, que é ligado ao potencial,
potencial, se a gente olhar lá a teoria de London, que é uma teoria macroscópica, a gente percebe que o que se acopla com o potencial vetor é a carga, aparece aqui uma carga ao quadrado, aparece aqui uma massa e aparece aqui a densidade de portadores. Que é, se a gente olhar aqui, por exemplo, no caso eletromagnético, se a gente for olhar a equação de Ampère-Maxwell, o que a gente vai ter vai ser exatamente isso, rotacional de B, aí aqui vai aparecer para nós 2 é Q ao quadrado, e vai aparecer aqui para nós φ estar A, e do lado direito aqui vai aparecer a corrente menos então, isso que a gente teria no caso da equação, quer dizer, no caso eletromagnético, estou pegando o caso só eletromagnético para a gente fixar. O que a gente está vendo é que a equação de London está aqui, ó. Isso aqui é a corrente da matéria. Isso aqui realmente é aquilo que vai descrever o movimento das cargas. Esse objeto aqui está no espaço de Fourier, fica claro que isso aqui é o vetor de onda, então o vetor de onda justamente está dando o momento. Então isso aqui é basicamente o momento vezes a densidade, que é o ρv. Então isso aqui é uma corrente realmente. Agora o que está acontecendo aqui, esse pedaço aqui, se a gente olhar bem, ó, já aparece que com respeito a esse pedaço aqui, isso aqui aparece inteiro. Se a gente observar aqui, esse termo φ estar φ é o termo de massa do lagrangiano. Então basicamente eu posso multiplicar aqui por m e dividir aqui por m. Se eu fizer isso aqui, não estou fazendo nada demais. Então a gente começa a ver que microscopicamente, basicamente quando você tem um campo bosônico carregado, não é só a carga que participa do fenômeno eletromagnético. De uma certa maneira, a massa está entrando, quer dizer, a densidade de portadores está aqui, quer dizer, esse φ estar φ, não é a mesma coisa que o φ ponto estar φ. Isso aqui é uma carga, então isso aqui é a carga eletromagnética que o campo vê. Mas se a gente agora for olhar, vamos olhar a estrutura do campo, esse termo aqui basicamente é o termo de massa do lagrangiano. Então o potencial vetor, como acontece aqui também, eu posso botar isso sobre ele aqui, e esse N aqui. Então na equação de London, quando a gente olha lá a descrição macroscópica de London, eles colocam corretamente a carga do portador ao quadrado sobre a massa do portador e aparece aqui a densidade de portadores. Então, o eletromagnetismo ele começa a interagir também com a densidade de portadores, que é o que a gente está vendo aqui. Então, esse termo aqui vai fazer um papel, isso aqui é uma densidade de alguma coisa. Dentro do lagrangiano, isso aqui é o termo de massa. Então, seria uma densidade de massa. E aparece aqui, então, automaticamente uma informação sobre a massa dos portadores. Então, a gente está querendo ver como é que isso pode repercutir depois nas soluções das equações de Maxwell. Se a gente tem agora um problema que o portador de carga não é mais fermiônico, então, por ser bosônico, o potencial eletromagnético ele vai se acoplar com a parte, vamos dizer, mais material do campo, mais material do que carga. E a gente poderia se perguntar, e se eu tivesse realmente um campo escalar de massa zero? Se eu tiver um campo escalar, deixa eu apagar isso aqui, né? Tirar isso aqui. Se nós tivermos um campo escalar de massa zero, se a gente olhar para a equação de London, que é essa aqui, se a gente tivesse um campo bosônico de massa zero, esse termo aqui ele tem um problema de uma divergência no limite de massa zero. Eu tenho uma densidade de portadores, mas eu tenho uma divergência de massa zero. Então a pergunta, quer dizer, o que a gente começa a ver por essa análise, é que no caso bosônico, há uma relação mais íntima entre a carga e a massa. No caso fermiônico, não. No caso fermiônico, a carga é sempre essa aqui e a massa está fora do processo. Inclusive aquele trabalho, acho que no ano passado, eu dei um trabalho para vocês, não sei se foi no curso de elétrica, mas tem um curso que eu tenho aí, o trabalho que foi até publicado por um colega, ex-colega meu de doutorado, Kurt Leshner, ele fez um trabalho.
publicado no Annals of Physics, um estudante dele, muito interessante. Ele estava mostrando quais são os problemas de uma eletrodinâmica em que a partícula carregada não tem massa. Que essa é uma discussão, sabe? Toda partícula de massa, de carga zero, na natureza que nós conhecemos, as partículas sem massa, sem carga, perdão, elas são todas de massa zero. E toda partícula carregada, elementar, não estou falando de partícula composta, não estou falando de méson, de rádios em geral. Toda partícula carregada, ela tem massa. Quer dizer, na natureza, o que nós conhecemos de partícula elementar carregada é o W mais e o W menos. E eles são bastante massivos. Então, a matéria é fundamental, quer dizer, para objetos de espinho carregados, e o Higgs, por exemplo, né, o Higgs que a gente detectou é o Higgs neutro. Mas no modelo padrão, quer dizer, além do modelo padrão, a gente consegue produzir Higgs carregados, que também é bastante massivo. Então, apesar de não ter nenhum princípio fundamental dizendo que para ter carga é preciso ter massa, a gente também tem que se perguntar, isso faz sentido, até que ponto faz sentido uma eletrodinâmica carregada, mas com portadores de massa zero? Até que ponto eu posso desvincular a carga da massa? Então, no caso fermiônico, a situação é menos complicada, porque a carga fermiônica é muito limpa. Ela se acopla diretamente com o campo eletromagnético, mas sem a carga que se acopla com o campo. A gente não passa pela descrição dos portadores, né? Quer dizer, a densidade de massa, a densidade de matéria. No caso bosônico, por que as teorias? Porque o campo bosônico ele precisa ter derivadas do campo, né? Derivadas do campo ao quadrado, quer dizer, a ação bosônica, ela é quadrática nas derivadas, isso força a corrente, né, no caso local, a desenvolver esse acoplamento. Ela acaba se acoplando com os potenciais. A corrente é a parte material, a parte de massa, né, que não é a parte de carga. Então a carga fica sempre a carga global. Então o que a gente está colocando aqui é que, nesse caso simples, a mesma coisa acontece lá com o Young Mills, né? Quando o Young Mills está aqui. Então aqui nós temos a carga global antes da simetria local de Young Mills, e aqui a gente tem de novo o que está acontecendo ali. Essa coordenação que vai fazer o papel de uma densidade de matéria, e essa densidade de matéria está se acoplando com o potencial e na mesma ordem, ela se acopla de ordem G2. É um acoplamento mais sutil, mais fraco. Porque, se a gente olhar no caso do eletromagnetismo, esse objeto aqui é de ordem E2 e esse objeto aqui é de ordem E. Então, quer dizer, isso aqui tem uma constante de estrutura fina, tem um fator aqui relativo a isso. Isso aqui é da ordem de 1 sobre 137 e isso aqui é da ordem de 1 sobre raiz de 10. Então, a gente tem um fator de 10 aí de diferença. Então, no caso bosônico, a gente tem que verificar quais são as situações em que como é que eu posso, de uma certa maneira, descrever isso aqui, se eu agora quiser dizer que esse campo, mas eu não estou mais descrevendo a matéria carregada por um campo, eu quero colocar agora o limite em que eu tenho uma partícula. Então, no caso de Dirac, no caso do campo de Dirac, a gente sabe, eu quero divergência de E, tem lá, divergência de E igual a E, cidade é psi. E aí a gente fala, se eu pegar o limite de campo estático, uma partícula puntiforme, então essa densidade aqui, ela vai estar descrevendo isso aqui para nós. Então, a gente tem a carga puntiforme gerando um campo elétrico e a gente usa o teorema de Gauss e a gente vê o campo eletromagnético usual. Então, no caso fermiônico, fica claro que o campo elétrico ele cai claramente como um sobre E, porque nós não temos a presença a massa não influencia. De uma certa maneira, aqui, mesmo que o férmio fosse sem massa, as equações de Maxwell não iam ter sentido. Agora, no caso bosônico, a situação é um pouquinho mais delicada, porque o potencial aparece e agora a gente pergunta o que é isso aqui, qual papel isso aqui descreve. Na verdade, pessoal, olhando um pouquinho na literatura mais antiga, quem ligou para essa questão, mas até avançou bastante nessa questão, porém, trabalhando no regime em que φ é zero. Justamente tem um problema aqui. Foi o Majorana. Esse trabalho do Majorana de 1930, o
Porque tinha discussão nessa época. Foi quando saiu a teoria de Dirac em 28, que falava, né, da carga elétrica, né, da equação de Dirac, uma teoria mais microscópica para a carga elétrica, e aí se discutia a questão das soluções de energia positiva e negativa. A pergunta que se colocou é: como fica a questão, como é que a equação de Dirac poderia resolver a questão dos bósons agora? Porque na equação de Dirac, a interpretação que ele deu foi a interpretação do mar de Dirac. Ele falou: bom, eu tenho soluções de energia positiva e soluções de energia negativa. As soluções, como o Fermi satisfaz o princípio da exclusão, a ideia dele foi: então, vamos supor que todos os níveis de energia negativa estejam preenchidos e que eu só tenha elétrons efetivamente de energia positiva. Mas, se nós conseguirmos, porque pelo princípio da exclusão, eu teria que preencher todos os níveis, eu não podia condensar todo mundo no nível mais baixo, eu só posso ter 2 elétrons no mesmo nível. Então, isso faz com que você, a ideia de Dirac, eu preencho todos os níveis do mar de Dirac, chego na energia zero, e meus elétrons de energia positiva são os que flutuam por aqui. No caso do bóson, eu tenho também um bóson carregado, pego a equação de Klein-Bordon, tem solução de energia positiva e negativa. Só que o bóson não satisfaz a equação, não satisfaz o princípio da exclusão. Então, em princípio, eu não teria acesso ao mar de Klein-Bordon, porque o mar de Klein-Bordon, como tem o princípio da exclusão não vale mais, todo mundo iria para o estado de mais baixa energia. Então, todos os bósons condensariam no estado de mais baixa energia. Então, eu teria sempre níveis de energia negativos disponíveis para os bósons de energia positiva poderem decair para os estados de energia negativa. Então, a minha teoria não seria, na verdade, um poço sem fundo, ela iria caindo, por causa da falta do princípio da exclusão. Então, a ideia que Enrico Fermi discutiu com Majorana era tentar fazer uma eletrodinâmica consistente para partículas escalares. E na época eles colocaram: isso é um problema acadêmico, porque na natureza não existem partículas escalares carregadas. Estamos falando de 1930. Então, o que se conhecia era o elétron, o próton, o fóton e nem o nêutron, não conhecia nem o bóson. Então, você tinha não tinha bóson carregado. Então, a ideia foi: mesmo que seja um problema acadêmico, vamos tentar entender qual é a relação entre carga e spin. Por que a eletrodinâmica de um objeto bosônico, ela, por não satisfazer o princípio da exclusão, ela teria características tão diferentes da eletrodinâmica fermiônica, que o Dirac já tinha resolvido lá com a equação dele e com o paper da QED de 1928 e de 1927. Então a questão ficou para Majorana. Majorana trabalhou em cima disso, mas os cadernos dele desapareceram também. Então, em 1934, Pauli Weisskopf, na Alemanha, enfrenta essa questão e resolve de uma maneira. Só que quando o pessoal descobriu os cadernos de Majorana, agora recentemente, a coisa de uns 10, 15 anos atrás, eles descobriram que o Majorana já tinha antecipado a solução do Pauli Weisskopf de uma maneira muito mais eficiente. Então, o Majorana foi tentar dar um sentido para uma eletrodinâmica de bósons de massa zero, de bósons de spin zero, bósons escalares. Mas só que, para simplificar a vida, ele esqueceu, ele pegou: vamos tentar pegar só o regime magnetostático. Então, no paper dele, ele resolve o regime magnetostático, esse regime aqui. Ele, então, pega só, porque ele resolve que esse cara aqui está ligado, o problema todo era quantizar o campo eletromagnético também, mas o campo eletromagnético, no fim, não tem momento canônico associado a ele. Então ele falou: vamos pegar o problema estático, que é mais simples, e ele vai em frente com isso. Então, nessa descrição que nós estamos tentando fazer aqui, o que a gente está querendo entender é quais são as possíveis situações em que essa equação aqui pode aparecer para dar alguma informação mais palpável em termos de potencial sobre a interação eletromagnética desse tipo de bóson. Depois, o caso vetorial tem um dado extra, porque no caso vetorial ele tem spin. Então, nós não estamos discutindo só a questão da massa e da carga. Vai estar em jogo também a massa, a carga e o spin. Então, o campo vetorial carregado, ele pode, assim, olhando a eletrodinâmica clássica, já na eletrodinâmica clássica, ele pode dar para nós uma informação talvez mais ilustrativa do que seja a relação de carga, massa e spin.
A relação, quer dizer, claro que considerar a eletrodinâmica de Bóson vetorial massivo foi um problema que foi solucionado ao longo dos anos. Esse problema primeiro veio em 63, com Li Yang. Salan retomou a questão ainda em 63, então começou uma discussão entre Li Yang e Salan para tentar descrever o que seria uma eletrodinâmica de bósons de espin carregados. Mas a questão ela fica não resolvida no caso abeliano. Então a gente descobre que a única solução que a gente tem para descrever uma eletrodinâmica de bósons vetoriais carregados é dentro de, quer dizer, é no âmbito de uma teoria de Yang-Mills. Eu preciso então que esses bósons vetoriais carregados tenham uma estrutura de Yang-Mills, né? É só no caso de Yang-Mills que a situação se resolve, porque aí nós teríamos problema com a renormalizabilidade com a unitariedade. Então, o bóson vetorial carregado é um pouquinho mais só, tem um tantinho mais de complicação por causa dessa questão, o acoplamento, vamos dizer assim, na verdade, quer dizer, o bóson vetorial carregado, ele tem, como ele tem spin, ele tem momento magnético. Então, nós teríamos, né, um problema numa teoria bosônica, se a gente pegar só o campo bóson vetorial carregado, que é o campo vetorial carregado, e se a gente acoplar minimamente com o campo eletromagnético, então vamos lá, como é que fica o lagrangiano? Então ele vai ser o meio, né, daquilo que seria o campo elétrico e o campo vetorial carregado. Ou seja, menos gradiente de φ, menos gradiente vamos chamar o campo, vamos chamar de nosso campo vetorial carregado. Nosso campo vetorial, né, ele tem essa componente aqui, que é a parte vetorial dele, né? Então vamos dizer que eu tiver só essa parte vetorial aqui, e vamos dizer que eu tivesse isso aqui. Então eu teria menos o rotacional, teria aqui o meio do rotacional de W ao quadrado. Então isso aqui seria a parte livre dele. Aí claro, eu coloco a derivada covariante agora, faço o acoplamento com o fóton. Só que nós precisamos introduzir um termo novo aqui à mão, que é o acoplamento não mínimo. A gente precisa introduzir um acoplamento aqui que vai ser o campo magnético. Preciso introduzir à mão esse acoplamento aqui com o momento magnético desse campo aqui, com aquilo que vai ser, vamos chamar aqui de sigma, né? O momento magnético do campo dado. Então eu preciso introduzir esse acoplamento à mão para poder gerar uma razão geromagnética G igual a 2. Porém, numa teoria não abeliana, esse termo aqui sai naturalmente da estrutura não abeliana. Então se entendeu na década de 60 que o problema da carga ser carregada pelo campo vetorial, pelo bóson vetorial, ela só podia encontrar a solução dentro de uma formulação abeliana, não abeliana, SO2. Então a situação do campo vetorial carregado, do spin carregado, ela pede uma estrutura mais, ela precisa ter uma estrutura não abeliana por trás dela para garantir a consistência. Mas o caso escalar não. Então, por isso que eu estou tentando trabalhar primeiro o caso escalar, para a gente ganhar um pouco mais de fio, e depois a gente vai para o caso vetorial, que é o caso aqui, que eu acho que é até mais interessante, porque ele mistura todas as estruturas, ele mistura a massa, a carga e o spin. Então, vamos olhar para esse cara, vamos dizer que a gente tivesse com esse problema, a gente tem que dar uma interpretação microscópica, né? A gente já tem vamos dizer assim, uma indicação microscópica do que seja essa interação. Então, essa aqui é a carga daqui, que é a carga global. Então, se eu imaginar que isso aqui vai fazer o papel da carga global, então eu estou imaginando que se eu tiver uma carga multiforme, então se eu tiver uma carga escalar multiforme, um meson π mais aqui carregado, essa carga dele vai estar descrita aqui. Eu teria a carga elétrica dele, e o fato dele ser multiforme teria aqui essa densidade. Então, isso aqui é o que está fazendo o papel, no caso do termônio, né, dessa densidade de carga aqui. Tá, a gente se pergunta, como é que eu posso tirar uma função delta a partir desse campo aqui? Esse campo aqui é um campo clássico, né? Como é que eu posso olhar para o campo e ver que essa combinação de campo com sua derivada vai poder dar para a gente uma estrutura, uma função delta? Só pensar o seguinte, se eu pegar um campo vetorial, um campo escalar, vamos dizer assim, né? Então, pegando aqui TX, vamos pensar que ele é um campo que satisfaz a equação, quer dizer, é um campo físico, é uma partícula física, que satisfaz a equação de Klein-Bora. Eu tenho uma relação entre energia e momento bem definida. A gente tem
lá que vamos dizer, o K0 ao quadrado, a relação de dispersão é K0 ao quadrado, menos K2, igual a K2C2 igual a N2C4. Então a gente tem uma relação de dispersão bem definida. Então quando eu for fazer a expansão de Fourier, eu pego esse campo aqui e vai fazer a integral de Fourier dele. Então eu vou fazer a integral aqui em d ômega, fazer a transformada de Fourier aqui, a integral em D3K. E vou colocar aqui, né, como se fosse uma amplitude, que depende aqui do transformada de Fourier dele, depende de ômega de K. E aqui é a onda do lado, é aí Kx menos ômega t, né? Só que essa expansão aqui não contempla a relação de partícula com Shell. O campo está descrevendo uma partícula com Shell. Estou integrando em K e ômega indiscriminadamente. Então a gente sabe, se a gente quiser introduzir a relação entre energia e momento aqui, a gente tem que introduzir o fato de que K e ômega estão ligados por essa função delta aqui. Delta aqui, né? Aqui um delta de ômega 2 menos K2C2 menos N2C4. A gente coloca o delta aqui, estão dizendo que o meu campo com Shell, né, é essa superposição de Fourier, onde todas essas ondas planas, né, satisfazem essa relação de dispersão. Então eu coloco a relação de dispersão, isso aqui eu uso o delta, né, a expressão da função delta de uma coisa quadrática, a gente sabe que o delta, né? Ômega 2 menos ômega 0 ao quadrado. A gente pode escrever isso aqui como delta de ômega, né, menos as raízes aqui, né, sobre duas vezes o módulo da derivada. Isso aqui é uma função f de ômega, né, vamos colocar assim. Então, delta de f de ômega, a gente vai escrever como sendo delta de ômega menos as raízes da equação sobre o módulo da derivada da função tomada as raízes da equação. Então, essa raiz aqui, essa função que tem duas raízes, né? Então eu vou integrar isso aqui. Então vai ter uma função delta de ômega igual a K-C2, né? A raiz quadrada positiva e ômega igual a raiz quadrada negativa. Então a gente tem aqui, a gente consegue então, eliminar essa integral em ômega, e aí a gente tem que, vai aparecer aqui a derivada disso aqui, que é 2 ômega. Então essa integral de Fourier, ela fica diretamente para a gente algo desse tipo aqui, sobre 2 ômega de K, que a gente tem aqui. E aí a gente vai ter aqui um fitil de ômega K. É aí Kx menos ômega t, onde esse ômega é a raiz dessa equação. Então a gente já consegue escrever isso aqui, né? Então a gente vai ter um produto de campos aqui, que é Kx menos ômega t. Então se vocês observarem bem, pegar essa expressão aqui e colocar aqui, claro, essa integral aqui em x, esse campo aqui dependendo de x, esse campo aqui depende de x. Só que essa integral aqui são duas. Eu tenho uma integral em D3K, tenho uma integral em D3Q. Tenho que multiplicar, botar a transformada de Fourier desse cara e a transformada de Fourier desse cara. Ao derivar isso aqui em relação ao tempo, né, eu vou estar produzindo aqui um ômega aqui. Então eu tenho esse ômega que vai estar aqui, vai estar produzido aqui, e vou ter um ômega também produzido aqui. Então a gente vai ter, esse ômega vai cancelar esse ômega. Então essa integral aqui, ela fica limpa, sem a interferência da energia. Ao passo que essa aqui não. Quando eu multiplico φ estar por φ, eu não estou produzindo o ômega que cancela. Então, a energia, ela fica no denominador. Se eu estou no referencial de repouso da partícula, a energia da partícula é a sua própria massa. Então, isso aqui vai dar para nós, é daqui que vai sair o termo em 1 sobre m, associado à densidade. Então, o termo de 1 sobre massa vai sair daqui. Claro que a gente está pensando nesse campo classicamente. Se a gente pensar que isso é uma distribuição clássica, um campo, mas se a gente quiser fazer a relação entre campo e partícula, na verdade, o que a gente tem que fazer é o seguinte: o que significa isso aqui? A carga na posição x. Isso aqui significa que eu teria que pegar basicamente isso aqui. Pegar o campo que está na minha posição x, então eu teria que pegar esse cat x aqui, pegar esse valor esperado aqui, fazer a mesma coisa aqui, obviamente, né? Então, eu estou pegando o valor médio desse campo aqui numa posição x. E vou expandir em Fourier isso aqui, vou expandir em Fourier isso aqui, e aí quando eu for expandir em Fourier isso aqui, o que a gente pode fazer isso aqui? Introduz um monte de tiro aqui, que bota o momento de carga aqui,
movimento do carro aqui, somando, né? Integrando aqui em T3K. E faz a mesma coisa aqui. Então, daqui, quer dizer, usando o fato de que eu estou pegando esse valor médio desse produto de campo, esse X, a gente ganha essa expressão aqui. A função delta aparece, se eu colocar o que eu estou considerando esse campo, está descrevendo uma partícula em repouso. Então, aparece aqui, a densidade de carga aparece aqui. E o que vai aparecer aqui? Então, vai ser esse termo, vai ser μ sobre M, e aqui vai aparecer também. Só que aqui, essa densidade aqui, ela está me dando um portador. Tem um meso aqui carregado. Então, eu teria um portador por unidade de volume, aqui, e aqui eu teria uma carga por unidade de volume. Então, eu tenho duas, né, a entrada, né, de duas funções de delta. Eu tenho o delta livre aqui, mas tem esse delta aqui acoplado com esse campo aqui. Essa é uma situação, se eu estiver descrevendo simplesmente uma partícula em repouso, o carga positivo e spin zero. Agora, eu poderia pensar, se esse campo aqui, por exemplo, está descrevendo uma distribuição uniforme de matéria. Então, para tipo quando a gente pega um campo escalar, se a gente pegar que esse campo escalar está no mínimo do potencial, se eu pensar que esse campo aqui, ele tem uma alta interação de φ, e é exatamente o caso da quebra espontânea da simetria, né? E esse campo aqui adquire o valor esperado, quer dizer, adquire o valor mínimo, que vai ser o valor esperado no vácuo dele, que é o φ zero. Então, esse termo aqui, potencialmente, né, está descrevendo isso aqui. Ele está descrevendo essa configuração de campo constante que eu vou colocar aqui, que eu vou chamar de V2, que seria isso aqui. Então, nesse caso aí, a gente não teria uma singularidade de função delta aqui, porque esse campo está uniformemente distribuído no espaço. Então, o que a gente veria daqui é que esse termo aqui faz exatamente o papel de um termo de massa. Então, esse termo aqui está blindando. Então, esse termo aqui é o termo que vai dar o corte do potencial julgal, é o termo que vai dar para nós aqui o V sobre M, né? Modo, quer dizer, se a gente olhar para essa equação aqui, com esse cara aqui constante, a gente vai estar tendo uma solução julgal que é desse tipo aqui. Então, a gente percebe, né, que o fato de você ter a matéria carregada com spin zero, ele vai estar blindando a interação. Quer dizer, a interação, se eu botar aqui um elétron, né, o elétron tem spin meio, e se eu colocar aqui um objeto sem spin, o potencial desse cara aqui vai ter um alcance maior do que o potencial do bóson. A tendência desse termo aqui é dar uma blindada no potencial. Então, deixa eu colocar. Então, basicamente, esse termo aqui é o termo que dá uma blindagem na interação eletromagnética. A interação não perde a sua universalidade, né? A interação não perde a sua universalidade porque a gente chegou à expressão, né, daquilo que seria o eletromagnetismo dessa partícula, usando o princípio de Gauge, que é o mesmo princípio para todo mundo. A particularidade está no fato do campo ser bosônico, então ele depende de derivadas segundas, e aí isso faz com que o campo eletromagnético, quando ele é aceso, ele não se liga só à carga, ele se liga também à distribuição de matéria que o campo tem. Ele está ligado com a distribuição de matéria. Então, essa é a primeira cuidado que a gente tem que ter. Então, agora a questão, deixa eu apagar isso aqui, né? A questão é a singularidade fica mais, digamos, mais perigosa se a gente pensar que eu estou trabalhando, por exemplo, se eu pegar aqui um π mais carregado, né? Pegar um π mais simplesmente carregado, e vou querer calcular o campo eletromagnético que ele vai gerar. Então, nesse caso, a densidade de partícula é uma partícula no espaço todo, é uma densidade de partícula, uma função delta, é uma partícula única. E a densidade de carga também, essa carga multiforme localizada aqui, e a densidade de partícula, essa densidade de partícula. Então, esse termo aqui agora para nós é um termo bastante singular, porque ali fica um laplaciano, fica menos um laplaciano de φ, e aqui nós temos esse termo aqui, isso tudo aqui está, essa constante toda aqui que está incorporada, eu vou chamar essa constante que tem dimensão de
1 sobre massa, né? A massa aqui, a massa, vou botar um parâmetro B aqui, e aqui eu teria delta 3 de x associado ao meu potencial. Vou pegar o caso estático. Né? Então seria mais ou menos a equação que daria o potencial eletrostático dessa carga, né? Aí a gente poderia se cantar, tá? Mas se eu tiver um P mais aqui, um P menos aqui, a gente vai poder tirar a energia de interação, colocando a densidade da outra partícula no campo dessa partícula aqui. Mas se a gente for tirar a configuração de campo desse objeto aqui, a gente está enfrentando esse problema, um problema bastante singular, porque a gente conhece aquele teorema da função, né? Aquela relação simples da função delta, que delta de x vezes uma função de x é a mesma coisa que delta de x vezes a função calculada em zero. Então, isso aqui é a mesma coisa que delta de x phi de zero. Só que o que a gente espera é que o potencial seja divergente na origem. A gente teria que dar um sentido. Né? Aqui não, essa parte aqui não tem problema, porque ela é uma coisa livre. Mas agora aqui não, tem uma complicação devido a esse cara aqui, ele está pegando justamente a configuração de potencial na origem. Então, assim, enquanto isso aqui estivesse livre, tudo bem, a função de Green desse objeto que eu conheço é o potencial colombiano. Mas agora a gente está diante dessa situação. Quer dizer, nesse caso, que eu tivesse uma partícula livre, com massa M, né, com um spin zero, eu tenho a informação da massa está aqui, mas esse parâmetro que carrega a informação da massa, mas a gente tem que ver que sentido a gente vai dar isso aqui. E é como se aparecesse o seguinte, a equação dele vai ficar menos laplaciano. Então, como livrar, pode ser livrado dessa questão. Né? Então, a gente tem que pensar, para poder resolver essa questão melhor, a gente tem que pensar o que significa eu estar pegando essa densidade de portadores, no caso do campo escalar. Quer dizer, da onde vem essa grandeza aqui? Por que essa grandeza aqui está melhor regularizada do que essa? Essa aqui não vê o potencial, mas essa aqui vê o potencial. Então, o que eu posso fazer para melhorar essa descrição? Então, o que a gente teria que pensar é o seguinte: qual vai ser a conexão? Porque isso aqui, vamos dizer, isso aqui tudo é clássico. Não tem campo quântico aí. As equações de Young-Mills, as equações de Max são clássicas e as equações de campo desse escalar aí são as equações de Klein-Gordon acopladas com campo eletromagnético, também é tudo clássico. Mas, então, se é campo clássico, ele está descrevendo uma distribuição de carga, matéria e energia. Mas se agora eu quero fazer a conexão desse campo aqui, quero associar isso aqui com uma partícula, então o que eu tenho que pensar, o problema é esse, nós estamos diante desse problema aqui, que é dar um sentido a essa operação matemática aqui. E isso aqui traz um problema para nós. Porque o potencial, se fosse uma teoria de Born, o potencial é finito na origem. Mas aqui o potencial não é finito na origem, o potencial é infinito na origem. Então, o campo, vamos dizer assim, o campo bosônico, o campo eletromagnético, ele tem uma estrutura mais singular. A física, né, de um bóson carregado, ela é muito mais singular do ponto de vista da interação eletromagnética do que a física do campo ferroelétrico. Porque o ferro é livre, ele é limpinho, né? A carga dele independe do acoplamento dele. Mas o campo escalar não, a carga dele fica, ela entra, quer dizer, o campo eletromagnético entra naquilo que seria a carga local sob essa forma desse acoplamento. A massa entra aqui. A massa do campo, ou vamos dizer, a densidade de portadores entra em ação. Então, como é que a gente tem que resolver isso? Como é que a gente pode encaminhar melhor essa questão? Então, para poder ver isso, é melhor a gente tem que partir desse pressuposto, que meu campo, que está aqui, se eu agora quero fazer uma transição para partícula, então eu vou pegar o seguinte: os campos, quer dizer, o campo de Maxwell, ele continua clássico. Eu vou pegar as equações de Maxwell, não estou quantizando o campo eletromagnético, estou pegando as equações de Maxwell clássicas. Então, o campo de Maxwell é clássico. Vou calcular o campo E, vou calcular o campo B. Mas a matéria carregada, ela está representada por um campo escalar. Mas
Mas a matéria, vamos dizer, ela vai ser quantizada. No sentido que eu não vou usar o campo escalar simplesmente a distribuição de carga, ou seja, ele vai representar uma partícula para mim. E quando a gente pega aqui o campo de Dirac, né, pega o psi e o psi, e diz que isso aqui vai dar para a gente, né, essa densidade de carga vai dar para nós um delta 3 de x, significa, de uma certa maneira, eu estou pegando o valor esperado no vácuo no estado de uma partícula. Estou pegando essa distribuição de campo, não no vácuo, né? Não é o valor esperado no vácuo, é o valor esperado no estado de uma partícula. Então eu preciso que essa carga, quer dizer, o que na teoria clássica, isso aqui é a carga clássica. Na teoria quântica, esse objeto aqui já não é mais a carga clássica, é o operador de carga. Mas, claro, é o operador de carga calculado no estado de uma partícula. Se a minha situação é, eu tenho um mesopi carregado, eu quero gerar o campo eletromagnético que ele gera, então eu vou ter que olhar essa carga aqui no estado dessa partícula. E vou ter que olhar essa distribuição de matéria aqui, né? Nesse estado de uma partícula. Então, a questão que a gente tem que isso nos leva a refletir é como, né, vamos dizer assim, caminhar melhor a passagem dessa equação aqui para uma situação real de você ter um bóson carregado. Então, o que a gente tem que fazer, quer dizer, a ideia aqui é fazer, deixa eu parar isso aqui, seria, vamos então dizer que essa grandeza, quer dizer, essas grandezas aqui vão ser pensadas, né, tanto a grandeza φ star, quer dizer, essa grandeza aqui, φ star, φ ponto, vai ter que ser pensada como o valor esperado de um estado de uma partícula. Vamos dizer que eu tenho uma partícula em repouso na origem. Então, a partícula tem repouso, ela tem momento zero. Eu estou pegando uma partícula com momento zero em repouso na origem. Né? Ponto x aqui. Vou botar aqui. Então, estou no fundo pegando a partícula, o estado de uma partícula, vou botar assim, uma partícula localizada na posição x. E aqui essa mesma partícula localizada na posição x. A gente teria que pensar como desenvolver esse campo, tomar o valor esperado no vácuo disso aqui, para que isso aqui possa me representar uma distribuição de carga multiforme e aquilo lá me representar uma distribuição de matéria multiforme. Então, claro, na teoria quântica de campos, a gente sabe que esse objeto aqui é um objeto que tem infinito. A gente sabe que tem que colocar aqui uma prescrição chamada normológica. A gente tem que pensar nisso aqui dessa forma. Então, isso aqui já elimina aquilo que a gente chama de energia de ponto zero. A gente tem que fazer essa prescrição para poder eliminar o que a gente chama de energia de ponto zero e isso aqui então vai poder ter um sentido finito. A gente comuta os campos aqui e joga fora a energia de ponto zero. Então a gente tem que fazer a expansão Fourier do campo. O campo vai ser expandido em termos de operadores, o campo é complexo, né, em termos de operadores de distribuição e operadores de criação. E aí a gente sabe que essa prescrição aqui, ela coloca sempre os operadores de criação à esquerda e os operadores de distribuição à direita para poder dar um sentido. A gente joga sempre, comuta, né, esses objetos aqui para poder eliminar a chamada energia de ponto zero. Então, a prescrição correta é colocar sempre os operadores, né, vamos colocar sempre para cá os operadores de criação, que vão bater no vácuo. Nesse caso, é o estado de uma partícula, então colocar aqui os operadores de criação e os operadores de aniquilação no estado de uma partícula. Então, isso aí resolve o problema de tirar essa energia de ponto zero, que é o que está acontecendo aqui. Então, a prescrição aqui seria o seguinte. Aqui, vamos colocar aqui. Está. Então, isso aqui vai me dar a densidade de matéria. É um operador, então, que eu vou estar calculando o valor esperado no vácuo dele no estado de uma partícula localizada em x. E aqui é a mesma coisa, uma partícula aqui localizada em x. Então, a gente vai expandir esse campo aqui em operadores de criação, de distribuição e criação. E faz esse normal ordering aqui, coloca aqui as funções,
as ondas planas e tira uma grandeza. O que vai aparecer aqui então para nós vai ser, quer dizer, se a gente fizer essa prescrição, imaginar que essa partícula aqui é descrita por um pacote de onda, então o que a gente vai ter aqui vai ser a carga da partícula, e aqui não vai mais, aqui não vai ter mais a função dela. A gente teria que ter alguma coisa que vai regularizar, o que vai ser importante aparecer aqui vai ser uma integral aqui, quer dizer, a gente vai ter uma integral aqui em D3 capa, uma grandeza que vai ter aqui φ de capa ao quadrado, e aqui vamos ter aqui uma x. Então eu preciso introduzir, quer dizer, o modelo que a gente tem para colocar o bóson carregado. Então, a gente tem que ter um modelo em que, basicamente, esse bóson seja descrito como uma distribuição não multiforme de matéria. Então, a gente teria que ter, desse lado aqui, aparece alguma coisa que é como se fosse um fator de forma, só que a partícula é bosônica, né? Ela não tem um fator de forma no sentido do spin. Mas a gente teria que ter aqui alguma descrição de como, mais ou menos do raio dessa partícula. Nós não conseguiríamos colocar aqui uma partícula exatamente multiforme. E é aí que talvez a relação entre massa e carga apareça. Quer dizer, a partícula, então, ela é não multiforme, ela tem, então, uma certa distribuição, ela tem carga, ela tem spin zero, ela tem carga, ela tem uma certa distribuição de matéria, um certo raio, quer dizer, esse raio aqui do espaço, esse cálculo que eu não fiz ainda. Isso aqui deve estar dando para nós o comprimento de onda de Compton da partícula, deve ser alguma coisa do tipo H cortado sobre MC. Quer dizer, essa distribuição, porque para eu pegar a teoria clássica, o que eu tenho que fazer? Eu não posso ir lá dentro do comprimento de onda de Compton da partícula, senão eu estou dando energia suficiente para criar pares e aí eu estou perdendo a descrição clássica. Eu teria que pensar que, para nós, essa distribuição aqui é uma distribuição que está interna ao comprimento de onda de Compton da partícula, e nós estamos querendo calcular o campo e o potencial numa distância x que é muito maior do que o H cortado sobre MC. Ou seja, a partícula está aqui, ela tem uma distribuição de massa aqui, eu estou numa posição aqui que está muito além do comprimento de onda de Compton da partícula. De fato, eu vou olhar essa partícula como sendo uma partícula clássica, mas eu preciso, o fato do campo eletromagnético se acoplar com essa estrutura aqui, ela me obriga a ter que, de alguma maneira, descrever essa estrutura interna da distribuição de massa dessa partícula. Então, esse é o problema que a gente não enfrenta no caso que vai enfrentar também no caso vetorial. A gente está fazendo um trabalho com o Léo e com o Pedro, que é estudar Pedro e Kim também, né? Você, Pedro, Kim do Baiano. Você conhece o Kim? Conheço. Ele está trabalhando, a gente está numa colaboração aí já há alguns meses, ele, o Léo, o Pedro, o Kim, o Léo e o Pedro, e a gente está tentando, eles estão fazendo um cálculo aí que é mais pragmático, que é tirar a interação eletromagnética das correntes. Eu tenho correntes formadas por objetos de spin, eu tenho campo vetorial carregado, objeto de spin, eu posso formar várias correntes a partir desse campo. Posso formar corrente escalar, corrente pseudo-escalar, corrente vetorial, pseudo-vetorial, tensorial, pseudo-tensorial, e ver como é que essas correntes interagem. E a ideia que a gente está tendo, por que a gente tentou desenvolver um pouco essa discussão também? Para poder comparar, porque lá no caso do cálculo desses potenciais que são dependentes do spin do campo, a relação, no caso do campo vetorial, né, principalmente aparece a relação entre, vamos dizer, o spin no referencial de repouso, que a gente vai chamar de polarização, e o próprio spin, o operador de spin do campo. Então, essas duas coisas entram na forma, né, na expressão final do potencial. E a gente queria compreender, por exemplo, como isso aí poderia ser visto de uma maneira mais macroscópica, porque aqui está se fazendo tudo de uma maneira mais microscópica, porque está se tendo um potencial pela troca de, por exemplo, fótons, né, partículas vetoriais que fizeram. O propagador do fóton é que vai promover a interação entre o spin 1 que está aqui e o spin 1 que está aqui. Alguma corrente do spin 1 que está aqui, pode ser uma corrente escalar, uma corrente pseudo-escalar, ou vetorial, e o fóton vai estar mediando essa interação. Mas o que a gente está querendo entender é por que certos termos aparecem, como é que a gente poderia já ver isso
em termos das equações de Maxwell. Essa é a discussão que a gente está tentando fechar. Então, a gente começa a compreender que, no caso do campo escalar, por exemplo, no campo vetorial, vai acontecer a mesma coisa. No caso do campo vetorial, simplesmente aqui vai ficar a parte que a gente não vai ver o spin do campo, só que vai ficar W estático. Tá, no fundo é a mesma coisa, é a densidade de portadores, ou densidade de massa do setor vetorial. E aqui, sim, vai aparecer algo mais. Que agora, aqui esse campo aqui vai virar um campo escalar, então a gente vai ter esse lado aqui, essa equação aqui é toda escalar, então a gente teria alguma coisa aqui que vai ter esse vetor aqui acoplado com essa derivada temporal aqui também, né? Só que no caso magnético, o que vai sobrar aqui é uma corrente associada a um campo vetorial, então o spin vai fazer uma aparição na hora do cálculo do potencial do potencial magnético. Então, o que a gente está agora tentando dar um sentido é qual é a melhor maneira de dar uma descrição para esse tipo de fator de forma do campo de uma partícula escalar. Eu tenho que procurar uma distribuição de matéria aqui, e eu tenho que pensar que eu estou fora do comprimento de onda de ponto dessa matéria, então esse termo aqui ele vai ser praticamente integrado nessa região aqui de pequenos comprimentos de onda, e isso aqui vai regularizar para nós a forma do potencial. Mas claramente, obviamente, esse termo aqui, como tem dimensão em massa, isso aqui vai estar blindando o potencial. Então a gente vai ter um potencial certamente mais blindado, mas pelo efeito da massa no campo que está dado por essa distribuição. Eu procurei na literatura e eu não achei nenhuma proposta assim, de modelo interessante para criticar, não. Mas então eu estou fazendo duas propostas aí para poder talvez fazer uma integração numérica e ver como é que fica a forma do potencial em termos dessa possível distribuição. Tem esse termo aqui que vai estar dando a distribuição de matéria no espaço de Fourier, faz essa integral aqui e ver como é que fica essa densidade de matéria, como é que ela vai fazer o potencial ficar mais limitado, tá certo? Então eu estava querendo usar isso, só queria terminar a aula passada, a gente não pode discutir muito isso, chamando a atenção para esse fato. Quer dizer, quando a gente discute a carga de uma partícula, a carga de um campo, né, a relação com o spin vai ficar muito evidenciada se a gente está colocando a interação global do local. Então, se a discussão é global, tudo se passa bem. Mas quando a discussão é local, então quando a descrição é global, eu não tenho nenhuma relação entre essas duas coisas. Quando a descrição é local, eu vou ter o fato do spin ser 1 ou ser 0, o spin ser bosônico de qualquer maneira, vai fazer com que a carga se separe, né? Que a carga vai se acoplar ao campo eletromagnético em si, e o spin e a densidade de matéria vai se acoplar ao potencial. Quer dizer, o efeito do spin vai estar mais ligado ao potencial. Então, qual é a consequência disso? Quer dizer, o quanto, porque se a gente pensar bem, eu procurei na literatura, eu não achei nenhuma informação sobre, por exemplo, qual é a escala, se a gente pegar o campo meson mais, qual é a escala do campo elétrico dele, assim, qual é o alcance do potencial, porque a literatura sempre considera basicamente esses objetos, né, como, vamos dizer, já dentro de uma descrição semiclássica. Você pega sempre esse objeto como uma partícula quântica e você não está interessado em saber qual é o campo eletromagnético que ele gera. A gente estuda a interação eletromagnética desses objetos, mas já no âmbito da teoria de perturbação em eletrodinâmica quântica escalar. Então, a gente queria saber, classicamente falando, né, se eu tivesse uma estrutura estável com spin 0 e com spin 1, como fica a distribuição do potencial. Então, esse é o pontinho que a gente está tentando finalizar, né? Tá, e a discussão mais ou menos é essa. E com isso a gente começa a compreender também que os irmãos Longo, eles foram em cima da coisa, né? Com um modelo bem macroscópico, eles compreenderam que realmente a corrente tem essa estrutura aqui, que ela vai ter um termo normal, que a corrente vai ser a corrente de matéria usual, mais o termo que traz aqui a informação
sobre a massa e a densidade dos portadores. É exatamente isso que está aqui. E isso aqui vai aparecer o potencial. No caso, o magnético, né, porque é o que dá o efeito mais, né? Quer dizer, o efeito mais está aqui. Mas o que está acontecendo no supercondutor? Porque no supercondutor, quem está fazendo a corrente, quem está fazendo a interação, quem está fazendo o transporte da carga, não é mais o elétron, são os pares, são pares de elétron. E esses pares, né, eles têm ou spin 0 ou spin 1, pode aparecer o par condensado. Eu acho que é mais normal em onda S, não é? Nos baixas temperaturas são todos onda S. Onda S. Só nos high C suspeitos que aparecem. Pares condensados em onda P, que é spin 1. P e D, né? P e D, até spin 2 também. Interessante. Então, onda D também, né? Também D. Interessante eu colocar. Tá certo. Então, quer dizer, mas se a gente tem, por exemplo, onda S, o que a gente tem é elétron ligados no estado escalar. E aí, nesse estado escalar, vai aparecer que é esse termo aqui, quer dizer, aparece a massa do par aqui e a densidade de portadores do par. Então, quer dizer, quando London escreveu a equação dele, que já era uma equação macroscópica para supercondutividade, na verdade aquele termo está aparecendo, fenomenologicamente eles colocaram aquele termo, mas a base microscópica para entender esse termo é que agora a gente está falando de um eletromagnetismo acoplado a um par, não mais a uma partícula fermiônica, e é um par que faz um escalar. E aí, por ser um escalar, automaticamente esse termo aqui aparece. Agora a questão é saber qual é o campo exato, né, de um objeto que seja escalar e que tenha uma certa estabilidade. Infelizmente a gente não tem nenhum objeto estável. O meson pi decai em uns 10 a menos 6 segundos e o W mais tem um tempo de vida muito mais curto. W mais é 10 a menos 8, 10 a menos 10 segundos de existência de vida, até mais, até talvez a largura dele é bem sharpzinho, né? Então deve ter um tempo de vida na faixa talvez de 10 a menos 12 segundos. Então, na natureza, né, a gente não tem assim, um exemplo de uma partícula escalar estável, carregada. Então, todas elas decaem. Então, acho que a gente não tem muito acesso assim, a ter uma fenomenologia que possa dar uma ideia da ordem de grandeza. Mas a gente vai, a ideia seria fazer algum tipo de modelo para poder entender por que no campo, porque na hora de calcular os potenciais semiclássicos pela troca de fótons ou pela troca de bósons de spin 0, vocês consideraram também o caso de spin 1 de massa zero, o fóton, não é isso, Léo? Consideraram o caso do Cauda também? Partícula escalar. Um escalar massivo sendo trocado entre as correntes, ou então um fóton sendo trocado entre as correntes, né? Interação eletromagnética ou interação com spin zero, tá certo? Então, quer dizer, porque, sobretudo no caso eletromagnético, como é que a gente vai poder chegar a essa equação? Tá certo? Tá claro o problema, né? Agora, no caso de Young-Mills, né, a situação é um pouquinho mais complicada ainda por causa da presença desse termo aqui. Quer dizer, a gente já tem um termo de autoacoplamento e na literatura não tem nada. Se eu procurei, eu varri toda a literatura de sólidos instantâneos, monopolos, então não se tem, se considera o Young-Mills puro, né, o trabalho lá do Alfredo, aquele trabalho do SO2, que é bem completo, mas aí ele é completamente fora da matéria, a não ser quando ele estuda monopolo magnético, e não tem nada mais que seja, assim, levando em conta essa relação entre a distribuição de matéria e a própria distribuição de Young-Mills. Então, eu acho que o caso abeliano pode ser mais interessante para nós por isso, porque a gente consegue limpar aquela parte e ver um pouquinho melhor a relação entre massa e carga. Eu vou depois, eu vou trazer na próxima vez isso aqui mais apurado, e aí a gente pode passar para o caso vetorial, que aí vai acontecer uma coisa mais interessante. A gente vai começar a ver a relação entre como é que o spin aparece. Então, a interferência do spin junto com o termo de massa e com o carga. Como é que a gente separa essas coisas aí. Certo? Alguém quer falar? Os tempos que essas partículas sobrevivem, as escalares, né? Você citou aí. Sei. Existe uma origem assim, dentro da teoria que justifica esses tempos, ou seja, eles saem da teoria? Ou é só observação mesmo? Não, dentro da QCD você tem uma ideia desse sistema. Pelo seguinte, na QCD, se você pensar, vamos dizer o seguinte, se você tem uma partícula elemento, vamos dizer, mesmo que não seja QCD, vamos pegar o W+, se você pegar a teoria de Salandar, Schweinberg, e você quiser saber
como é que você tem uma ideia do tempo de vida do W+. Então, vamos pensar a interação, o que a gente tem é o W+ está interagindo com a matéria. O W+ se acopla, vamos dizer, com o elétron e o neutrino. O W+ se acopla com o fóton também. Então, basicamente, deixa eu escrever, você tem isso aqui. Para você ter uma ideia, esses tempos saem da teoria também, da seguinte maneira. Então, o que você vai ter que fazer é calcular o que a gente chama de self-energy. Vamos dizer que aqui você tem um W, tá? Você vai ter um loop aqui, alguma coisa vai circular aqui e você tem um W. Então, o que você vai estar calculando, na verdade, seria o análogo da eletrodinâmica quântica da polarização do vácuo. Você vai calcular, na verdade, a correção, a função de dois pontos, né, para o W. W estar W. Então, vamos dizer, na teoria eletrofrágil, o que eu poderia, deixa eu apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Então, se a gente tivesse, vamos dizer assim, concretamente, né, eu poderia ter o W+ aqui, ele se acopla. Vou pegar um loop, por exemplo. Então, o W+, eu teria um loop aqui. Então, o W+ vem com o elétron e vem com o neutrino. Então, aqui eu teria elétron, neutrino. Então, aqui eu tenho esse loop aqui de neutrino e esse loop de elétron. Então, aqui eu teria um propagador eletrônico e aqui um propagador do neutrino. Então, há um loop, por exemplo, além de, não só esse gráfico, claro, eu poderia ter esse gráfico aqui também. Quer dizer, o Higgs também, tá? Posso ter um acoplamento aqui também com o eu tenho um loop de Higgs aqui dentro, que o W+ se acopla com o Higgs. Então, a gente teria perturbativamente, o que a gente está fazendo é a correção a essa função de Green de dois pontos aqui. E o que você vai observar? Você vai ganhar na correção dessa função de Green de dois pontos aqui, você vai ter uma correção para o propagador que vai ter uma parte imaginária. Você vai ter alguma coisa assim. O propagador corrigido vai ser aqui um termo que vai te dar a massa do W ao quadrado e vai ter um termo puramente imaginário. Esse termo aqui, se você tem uma massa imaginária, se você olhar quando você troca um propagador, quando você troca tem uma corrente interagindo com outra corrente, trocando aqui um propagador, o polo desse propagador aqui, ele vai aparecer na interação sob essa forma aqui. Quando você está... Deixa eu botar aqui isso. Basicamente, o que você tem é isso. A estrutura que você tem é a interação corrente-corrente. O que o tempo vai sair daí? Interação corrente-corrente é essa aqui. Você vai ter uma interação assim. D4x, D4y, uma corrente no ponto x, o propagador aqui de x menos y e uma corrente aqui y. Você tem basicamente isso aqui, energia de interação. Quando você faz a transformada de Fourier disso aqui, você vai ter alguma coisa, esse cara aqui vai ter aqui, esse propagador a transformada de Fourier desse propagador vai ter algo assim, J K, que outra forma de transformada de Fourier desse propagador aqui, e aqui um G, né? Vou fazer rapidinho, só para vamos botar esse cara aqui, vai ficar, vamos integrar em K aqui, esses dois Q a 4. Aqui a transformada de Fourier desse cara aqui vai ser o Q, vamos ver esse cara aqui vai ter então eu vou ter aqui um J tilde de K, aqui nós vamos ter um G, um propagador G de Q, e aqui um J tilde de F. E aí tem EKX, né? Então, quando eu integrar em x, eu vou fazer um delta de conservação de kq, né? E quando eu integrar em y, eu vou fazer um delta aqui também de lk. Então, eu vou poder eliminar uma integral aqui em k, eu vou eliminar a integral em x, que vai dar um delta de k. A integral em x vai me dar um delta aqui em k e q, e a integral em y vai me dar um delta de k e e. Então, eu vou integrar em y também, então eu vou integrar aqui em k, vou integrar em e, então no final de tudo eu igual assim. Então, quando você tem esse propagador massivo aqui, então esse cara aqui,